A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos e irmãs, alunos do Seminário César da Corzo Filho, que Deus possa abençoá-los, que Deus possa estar instruindo e capacitando-os cada vez mais nesse ministério, que Deus com certeza já separou vocês. Amém? Nesse momento ainda estou impossibilitado de estar participando da aula presencial, mas em breve, muito breve, estaremos juntos aí na Igreja do Catete, amém? Mais próximos, em nome do Senhor Jesus, amém? Continuem orando pela minha recuperação, que está indo muito bem, glória a Deus. Então, estejam em oração, assim como eu tenho tido oração pela vida de vocês. Agora, falando em oração, vamos estar orando agora para essa aula, em nome de Jesus. Senhor Deus, querido e amado Pai, louvado seja teu nome. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor Deus, em nome de Jesus agora, Senhor, eu clamo pelas vidas dos Teus filhos e filhas, Senhor, por cada vida, Senhor. Cada vida que está assistindo esse vídeo, Senhor, a vida dos alunos, Senhor, dos pastores e pastoras que Tu já levantaste, Senhor. Então, Senhor, seja sobre cada vida e que essa aula flua, Senhor, para que o Teu filho e a Tua filha sejam instruídos, Senhor, nas coisas que ele deva saber e refletir. Usa-me como canal de instrução, usa-me como um canal de bênção na vida dos Teus servos e servas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Vamos estar falando hoje sobre reforma monástica. Nós já falamos sobre os mosteiros e a vida monástica, que era a vida dentro desses mosteiros, surgiu como uma resposta, como uma busca, melhor dizendo, por um viver em santidade, por um viver de acordo com os preceitos do Novo Testamento, baseados, claro, em movimentos e em modos de vida que já existiam, de isolamento. A gente sabe, ao ler a história de Israel, havia um grupo, os essênios, que eles moravam no deserto, viviam no que poderia ser chamado hoje de mosteiros. Então era uma recuperação, trazer de volta essa ideologia, essa ideia de um viver separado do mundanismo, das coisas do mundo, de ter uma visão voltada para a busca de Deus, uma visão voltada pela presença do Senhor, uma vida em santidade, no sentido estrito senso que essa palavra tem em hebraico, o kadosh, que significa separado. Então, estar separado do mundo, dos prazeres do mundo, daquilo que o mundo pudesse oferecer. Então, esse é o viver monástico. Com o passar do tempo, e nós chegamos a mencionar isso, esse viver monástico acabou se diluindo. Já não se tinha tanto ardor, já não se tinha mais aquele apelo, aquela busca. E outros fatores também contribuíram para essa decadência dos mosteiros e da vida monástica. As invasões dos povos bárbaros, o obscurantismo, a falta de pensamento, de liberdade de pensamento que a Igreja Católica impunha a todos naquele momento, na Idade Média, o sofrimento dos mais pobres, dos oprimidos, o roubo de nobres, de classes mais ricas e poderosas, a ambição política dentro da própria igreja, de vários papas, inclusive, de sacerdotes, da elite eclesiástica da época. Isso gerou uma decadência dos mosteiros. Então fazia-se necessário que houvesse uma reforma. Uma reforma significa consertar algo. Consertar, mudar algo. Quando você faz uma reforma na sua casa, você não derruba a casa inteira. Você conserta aquilo que necessita. Você muda aquilo que necessita para que esteja a seu gosto. Para que, segundo a sua opinião, esteja bom para você.
Então era necessário fazer essa reforma, era necessário fazer essa mudança dentro desses mosteiros na vida religiosa, espiritual. Então o pecado ele estava abundando na vida do mundo e na igreja na época. Então a própria igreja, os próprios monastérios, as próprias pessoas e líderes mais espirituais que buscavam uma espiritualidade maior, eles viam-se obrigadas a oferecer meios de graça, meios meios para a qual a pessoa pudesse expiar os seus pecados, pudesse ser perdoada, ser liberta desses seus pecados. Assim surgiu, se desenvolveu o sistema de penitências. Então a penitência é você pagar pelo seu pecado. Isso lá na frente, no século XVI, vai gerar uma grande ruptura que vai eclodir nas igrejas protestantes, igrejas evangélicas. Porque a princípio esse pagamento essa penitência eram penitências espirituais, mas que com o passar do tempo também foram degringolando. As pessoas passaram a pagar pela sua penitência. Então o padre ele chegava e pedia: olha, você, para ser perdoado dos seus pecados, você tem que dar tantas moedas, tantas riquezas, ou então parte daquilo que a sua produção agrícola obter, você tem que dar para a igreja. Virou um comércio. Acabou virando um comércio para a igreja. Então, isso lá na frente vai gerar um sistema, vai gerar uma ruptura de do cristianismo e do surgimento das igrejas protestantes evangélicas. Nesses mosteiros, passou-se a voltar-se a buscar uma vida mais íntegra e espiritual, afastada inclusive da corrupção da própria igreja. Passou-se a ver no mosteiro, passou-se a novamente os mosteiros a serem o local onde pessoas iam para buscar uma espiritualidade. E apesar de, durante as invasões bárbaras, muitos mosteiros terem sido invadidos, saqueados, apesar como eu falei, da própria corrupção de clérigos e do Papa, era necessário que a visão original dos mosteiros como locais de busca por espiritualidade, de uma vida mais relacionada à igreja primitiva, fosse restaurada. Então fazia-se necessário. Mas de que maneira? De que forma? E aí surgiram duas reformas. Existiram várias reformas, as duas principais locais de reforma por uma reestruturação dos mosteiros, tal como era inicialmente, tal como era lá nos objetivos iniciais, fazia-se necessário, e surgiram aí dois locais. O primeiro local foi a Reforma Cluniacense. Então, Reforma Cluniacense. Como assim? O que significa isso? Lá no século X, numa região de Cluny, que fica numa cidade de Cluny, numa região de Aquitânia, onde hoje é a Borgonha, ou seja, interior da França, surgiu lá um nobre que dominava a região, decidiu fundar um mosteiro ali. E aí ele chamou um homem chamado Bernão, que construiu esse mosteiro. Os sucessores de Bernão, e uma das características de Bernão, ele era um cara muito íntegro, um cara muito, até às vezes, radical em seus posicionamentos frente à bagunça que estava a igreja e o cristianismo naquela época. Ele era um cara muito reto. E isso influenciou, ele fez discípulos, os seus discípulos, os seus
seguidores, eles igualmente eram rígidos em relação à doutrina, à santidade, eles buscavam um viver espiritual, de cultuar a Deus, orar e louvar. Eles citavam, inclusive, a história de Maria, né, e Marta, quando uma preferia trabalhar e outra estar na presença de Deus. Jesus fala, olha, essa escolheu a melhor parte. Né? E eles disseram, não vamos trabalhar, vamos só viver para louvar e adorar a Deus. Então eles não trabalhavam, passavam o dia inteiro cultuando, adorando, cantando os salmos. Já existia o canto gregoriano há pelo menos uns 5 séculos. Então eles cantavam e louvavam e adoravam a Deus, viviam nisso. Sempre que tinham comida, recebiam doações de pessoas, de agricultores, e assim acabavam vivendo. E esses ideais desse clero, né, desse mosteiro, eles passaram a ser difundidos por outros mosteiros da região. Havia muitos mosteiros, principalmente na França, como até hoje tem. Até hoje, a maior parte dos mosteiros está na França e depois a Itália. Então, os ideais praticados em Cluny ou em Clunia, eles ofereciam um raio de esperança, onde a autoridade do Papa e da própria Igreja estava sendo questionada, estava sendo enfraquecida. Esse movimento fez surgir mais à frente a reforma eclesiástica. Preste atenção, a reforma eclesiástica, que vai ser posteriormente usada lá no século XVI, também, como se tratarmos de reforma protestante. Então, a reforma eclesiástica, ela buscou restaurar a igreja, usando os mosteiros como referência, buscou-se reformar toda a estrutura carcomida e apodrecida pela igreja. Como consistiu isso? Como consistiu? Primeiro, separar. Isso é importante, até hoje isso é importante para a própria vida da igreja. A separação entre igreja e Estado. Ou seja, separação, Estado laico. Separação para a própria existência e a vida da igreja, para que a igreja não seja contaminada. E isso estamos vendo e vivendo nos nossos dias, esse sincretismo. Política e religião tem que andar sim, mas não pode se misturar. Não, essa mistura é extremamente... A história do cristianismo nos mostra que essa mistura entre política, entre o poder civil e o poder eclesiástico, poder civil e o poder espiritual, quando se misturavam, gerava problema para a própria obra do Senhor e para a própria igreja. Então, cuidado com essa visão que tem sido aí difundida por pessoas que não conhecem a história da própria igreja. Então, buscou-se separação para que os imperadores, os reis, não nomeassem bispos, não nomeassem sacerdotes, não houvesse essa ingerência e essa interferência desse poder político e civil dentro da estrutura da igreja. Então havia essa preocupação. Buscou-se proibir a simonia. Preste atenção, o que é simonia? Vocês vão ouvir ainda muito isso. Simonia, nesse momento, era compra e venda de cargos eclesiásticos. Então, quem tinha dinheiro, eu quero ser bispo, então ia lá, dava um dinheirinho para o Papa e ia ser bispo. Ou eu quero uma função maior dentro da igreja, pagava por isso. Então, sacerdotes que tinham famílias ricas compravam cargos dentro da própria igreja. E isso, mais à frente, isso ganhou outros contornos. Ganhou a venda de objetos sagrados, ossos que se atribuíam a santos, a pomba do Espírito Santo, objetos de madeira que eram
relacionados à cruz de Cristo, pregos, até o Santo Sudário, né, surgiu nesse período como um objeto sagrado e as pessoas tinham essa idolatria por esses objetos. Então, buscou-se proibir essa venda, essa simonia. O celibato, antes o celibato ele era meio um tanto quanto diluído. Somente quem estava iniciando é que tinha que ter lá. E agora não, foi instituído o celibato para todos os níveis da igreja, desde o baixo clero como o alto clero, inclusive o Papa. Se a gente for ler a história dos papas, a gente vê papas como da família Médici, por exemplo, que teve relação sexual inclusive com a própria filha, né? Foi amante da filha, e a filha com ele para ter poder, enfim, uma prostituição generalizada. Então, papas homossexuais que tinham amantes, enfim. Então, instituiu-se essa obrigatoriedade do celibato, né? O voto de pobreza. Até então, o voto de pobreza era só para os iniciantes. Se estabeleceu que os monges, a partir de então, que toda a estrutura da igreja, todos os clérigos deveriam ter esse voto de pobreza. A gente sabe e vê que isso, com o passar do tempo, também não foi muito respeitado. Só que, segundo essa norma, só quem poderia ter bens, terras, era a Igreja Católica. Os papas seriam administradores dos bens da igreja. Tanto que hoje o Vaticano ele possui bancos, possui imensas propriedades em todo o mundo. As ordens religiosas são ricas, muitas ordens ricas, inclusive de freiras muito ricas. Eu estudei num colégio, graças à bolsa, né? Estudei por causa de bolsa, um colégio católico dirigido por freiras. Elas tinham várias propriedades aqui em Campo Grande, na zona oeste do Rio, propriedades na Itália, enfim, né? Então, a partir de então, não a pessoa, o indivíduo, ou usando um jargão mais atual, a pessoa física não poderia ter bens, mas a pessoa jurídica, ou seja, a pessoa da igreja, sim, ela poderia ser rica, e como é até hoje. Como eu falei, o movimento clarnicenses, ele acabou entrando em decadência porque muitos deles, como eu já falei também, eles não trabalhavam, eles não tinham como sustentar-se. Então isso acabou gerando uma desestruturação econômica, porque eles não conseguiam nem ajudar os mais oprimidos, eles não conseguiam nem ajudar os necessitados. Então havia essa crise econômica dentro desse movimento, que, em paradoxo, em comparação com a riqueza da Igreja Católica. Então esse distanciamento impedia inclusive que eles fizessem e exercessem alguma influência política dentro da estrutura da igreja. Somente ideológica, somente a forma de pensar. Uma outra reforma foi a reforma cisterciense, surgida também na França, na cidade de Cister, também próxima à Borgonha, fundada por um homem chamado Roberto de Moleslane. Então ele buscou seguir os preceitos, influenciado pelos preceitos no mosteiro de Cluny. Ele construiu esse mosteiro. Só que esse mosteiro mesmo só foi ter um desenvolvimento com um homem que vocês também vão ouvir muito, chamado Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval, ele era um grande pregador, ele pregava, e a pregação dele era tão... Ele seria um John Wesley na vida, assim, né? Ele era um pregador nos nossos dias que atraia multidões. Enfim, ele conseguiu atrair multidões para o mosteiro de Cister.
Cister, na cidade de Cister. Então ele atraiu multidões e as pessoas passaram a querer aquela vida que as pessoas, que os monges queriam ter. E isso cresceu muito o mosteiro, se ampliou muito o mosteiro. As pessoas buscavam muito esse viver monástico. Então as ideias passaram ainda desse mosteiro, das ideias de Claraval, se espalharam pela Europa. Ele era um cara extremamente, buscava uma espiritualidade, mas paralelo a isso, ao contrário dos outros mosteiros, ele buscava também que os monges eles trabalhassem. Orai, a frase, orai e laborai, orar e trabalhar. Então eles trabalhavam no campo para cultivar seus alimentos e também ajudar os mais pobres, os oprimidos. Então ele buscava esse avivamento espiritual, que também foi difundido e acabou se espalhando também por toda a Europa esses ideais. No entanto, Claraval e os seus descendentes eram contra as correntes teológicas. Eles não acreditavam em correntes teológicas, como até bem pouco tempo atrás, dentro das igrejas evangélicas do Brasil, o estudo teológico era demonizado. Em muitas igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, estudar teologia era sinônimo de enfraquecimento ou frieza espiritual. Então ele combatia isso. Combatia e também defendia as cruzadas como forma de defender a Terra Santa dos domínios muçulmanos. Com o passar do tempo, muito tempo, os seguidores de Claraval, após a sua morte, acabaram não dando prosseguimento às ideias de Claraval. E esse movimento, essa reforma, e aí a gente vai ver que ocorreram também outras reformas, mas a reforma específica de a forma cistercense, acabou também entrando em decadência, embora tenha, assim como a da anterior, influenciado muito na mudança de mentalidade de um viver na igreja, como igreja, e mudança de mentalidade existente como o ser igreja, o viver igreja, o estar na igreja, o ser igreja. Então essa vai contribuir, vai gerar uma semente que, como eu falei, vai germinar lá na reforma protestante e nas reformas que dentro da própria igreja vão surgir no transcorrer do século. Vão ocorrer inúmeras reformas em menor grau, em menor tamanho, mas irão surgir reformas dentro do seio da própria igreja, sejam eles de mudança ou sejam eles de manutenção. Mas esses movimentos, essa reforma surgida dentro dos mosteiros, foram imprescindíveis para a própria mudança de mentalidade cristã, de uma busca, de uma vida de busca espiritual e de um abandono, digamos assim, de uma visão materialista, de uma visão politiqueira, que nós, inclusive a nossa igreja, a Igreja Evangélica do Brasil, precisa ter. Essa visão politiqueira, pequena, essa visão materialista. Precisamos de uma reforma, de uma outra reforma nas nossas igrejas. E aí você, meu irmão, minha irmã, fazem parte dessa geração nova de pastores que está se levantando. Como eu já disse anteriormente, vocês têm que pegar no batente e poder realizar essa reforma que eu creio. Esse avivamento que passa pela reforma, a mudança, o abandono de todas as estruturas de pecado e que levam ao pecado, que tem entrado dentro das igrejas e que tem contaminado as igrejas. Que
você, que essa igreja, que nossa igreja, que nós como pastores e pastoras possamos tomar a frente nesse último avivamento. Eu creio nisso, nesse último grande avivamento antes da volta de Jesus. Amém, igreja? Tempo de colheita, tempo de almas. A purificação vai começar dentro da própria igreja. Eu creio nisso e a palavra do Senhor nos corrobora, nos afirma. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa estar usando cada um de vocês. Deus possa os abençoar de modo sobrenatural. Amém? Eu fiquei de passar um trabalho. Eu gostaria de que você assiste esse vídeo, você pesquisasse a linha litúrgica, as liturgias, as diferenças litúrgicas entre a igreja do Ocidente e do Oriente. Amém? Trabalho de casa. Tá? Envie para o meu e-mail, vou estar colocando na plataforma, se Deus quiser, o meu e-mail para vocês enviarem. Diferença litúrgica entre a igreja cristã do Ocidente e do Oriente. Amém? Essa semana, se Deus quiser, eu vou estar colocando. Nessa semana passou, foi corrida, então, mas essa semana, se Deus quiser, eu vou estar colocando na plataforma especificamente o meu e-mail, para que vocês possam estar me enviando. Amém, igreja? Que Deus os abençoe. Que Deus seja com cada um de vocês. Um bom final de semana e um domingo onde possamos estar juntos, louvando e adorando e cultuando o nosso Deus. Amém? Sejam com Deus, fiquem em paz. Deus os abençoe rica e abundantemente.